Celebramos o Natal em 25 de dezembro, mas a data do nascimento de Jesus não é mencionada nos evangelhos. Por que escolhemos esse dia? A Bíblia nos dá 7 pistas sobre a verdadeira data de nascimento de Jesus. A primeira está no Evangelho de Lucas, onde é mencionado o censo decretado por César Augusto. Esse censo obrigou todos a se registrarem em suas cidades de origem, o que levou José e Maria a viajar para Belém, cumprindo a profecia de Miqueias. Esse censo foi uma parte essencial do plano divino. E a viagem de 130 quilômetros de Nazaré a Belém, embora difícil, foi parte desse cumprimento profético. Um detalhe importante é que, como os invernos na Judéia são frios e chuvosos, o censo provavelmente ocorreu na primavera ou no outono, quando o clima era mais ameno e mais fácil para as viagens. Esse evento nos mostra como, mesmo no controle do Império Romano, Deus estava cumprindo sua vontade. A segunda pista vem da história de Zacarias, pai de João Batista, que ao oferecer incenso no templo, recebeu a mensagem de que sua esposa Isabel teria um filho, João, precursor do Messias. O momento em que Zacarias foi visitado pelo anjo Gabriel nos dá uma pista importante sobre o nascimento de Jesus. Zacarias fazia parte da classe de Abias, que servia no templo por volta de maio ou junho. Após a concepção de João, o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus, o que coloca a concepção de Jesus entre novembro e dezembro. Se somarmos 9 meses, o nascimento de Jesus seria em setembro ou outubro, coincidindo com a festa dos tabernáculos, que comemora a presença de Deus entre os israelitas. Essa festa é simbolicamente conectada à encarnação de Jesus, Deus conosco, e a ideia de Deus habitar entre seu povo. As festas judaicas frequentemente apontam para eventos messiânicos, como a Páscoa e o Pentecostes, e o nascimento de Jesus poderia também ter se alinhado com o Ano Novo judaico, um momento de novos começos. Além disso, temos outras pistas. Os pastores estavam ao ar livre na noite do nascimento de Jesus, o que é improvável no inverno devido ao clima frio e úmido, sugerindo que o nascimento ocorreu em uma estação mais amena, como a primavera ou o outono. A estrela de Belém, que guiou os magos, poderia ter sido um fenômeno sobrenatural, anunciando o nascimento do Salvador. Embora algumas teorias falem sobre uma conjunção planetária ou uma nova estrela, a estrela tinha o propósito de guiar os magos até Jesus, confirmando a mensagem divina. Por fim, o massacre de Herodes das crianças de Belém, após os magos informarem-lhe sobre o nascimento do rei dos judeus, também fornece mais uma pista sobre o período em que Jesus nasceu. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E Herodes lhes respondeu: E procurai diligentemente o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Os 3 reis magos. Eles se levantaram e saíram de Jerusalém, mas naquela mesma noite acordaram assustados. Ao mesmo tempo em que tiveram um sonho, um aviso divino, não puderam voltar para Herodes, e aqui Mateus então relata: Herodes, vendo que havia sido ridicularizado pelos magos, ficou muito zangado e ordenou que todas as crianças menores de 2 anos fossem mortas. Um ato brutal e impiedoso, mas mesmo em sua maldade, revela outra pista importante sobre o tempo do nascimento de Jesus. Esse detalhe nos permite colocar o nascimento de Jesus em um período de tempo mais claro. Sabemos que Herodes morreu no ano 4 a.C., o que significa que o massacre deve ter ocorrido pouco antes dessa data. Se Jesus tinha menos de 2 anos naquela época, seu nascimento provavelmente ocorreu entre os anos 6 e 4 a.C. O contexto histórico também acrescenta outra camada de compreensão. Herodes era conhecido por sua paranoia e crueldade. Ele havia executado membros de sua própria família, incluindo seus filhos, para proteger seu trono.
Quando soube que um rei nasceu, sua reação foi consistente com seu caráter. Ele eliminou qualquer ameaça, não importa quão pequena ou inocente. No entanto, o que Herodes não entendeu foi que este rei não estava vindo para arrebatar seu trono. Jesus terreno veio para inaugurar um reino. Herodes não sabia que seu plano já havia sido frustrado. José, avisado por um anjo em sonho, havia fugido com Maria e o menino Jesus para o Egito, fora do alcance da fúria do rei. Essa fuga não só salvou o Salvador do mundo, mas também cumpriu outra profecia. Desde que Israel era criança, eu o amava desde o Egito, chamei meu filho, até as lágrimas das mães de Belém. Comoventes e reais, eles foram mencionados pelo profeta Jeremias. Isso é o que diz o Senhor. Um clamor é ouvido em Ramá, lamentações e choro amargo. É Raquel quem chora por seus filhos, se ela não quer ser consolada. Seus filhos não existem mais. O mais incrível desse episódio é como ele se encaixa no plano perfeito de Deus em meio à escuridão do massacre. O plano de Deus continuou avançando, inalterável e imparável. O massacre dos inocentes nos mostra um contraste comovente. A crueldade de um homem contra o plano perfeito de Deus. Herodes tentou usar a morte para parar a vida, mas o que ele não sabia é que essa criança que ele tanto temia tinha vindo justamente para vencer a morte. E justamente a última pista sobre a data de seu nascimento é encontrada em seu próprio ministério. Sétima pista: Casa do Ministério de Jesus. Quando Jesus começou seu ministério público, ele tinha cerca de 30 anos. Lucas 3 nos dá este fato-chave. O próprio Jesus, no início de seu ministério, ele tinha cerca de 30 anos e, embora possa parecer apenas uma nota biográfica, contém uma profunda conexão com o momento de seu nascimento. Se voltarmos desde o início de seu ministério, podemos colocar seu nascimento em um período de tempo muito mais claro e alinhado com outros eventos históricos mencionados. Nas Escrituras, Jesus começou seu ministério em um contexto muito específico. O governo de Tibério César. Lucas 3 nos diz que isso ocorreu no 15º ano de seu reinado, que os historiadores colocam por volta de 29 ou 30 DC. Se Jesus tinha cerca de 30 anos na época, isso coloca seu nascimento aproximadamente entre 6 e 4 AC, o que também coincide com a morte de Herodes, o Grande, que segundo Mateus ainda estava vivo quando Jesus nasceu. A coincidência desses dados nos dá uma pista sólida sobre mas por que cerca de 30 anos esse número não é coincidência? Na tradição judaica, 30 anos era uma idade significativa, era a idade mínima para um sacerdote começar seu serviço no templo. De acordo com os números, era também a idade em que um homem era considerado para atingir a maturidade total, pronto para assumir responsabilidades públicas. E Jesus, embora ele não fosse um sacerdote de acordo com a linhagem levítica, se apresentava como o sumo sacerdote eterno, inaugurando um ministério que não só mudaria a história, mas abriria o caminho da salvação para toda a humanidade. O início de seu ministério marcou um antes e um depois, mas também nos leva a refletir sobre aqueles anos de silêncio quando Jesus viveu em Nazaré. O que aconteceu nesses 30 anos? Embora a Bíblia seja silenciosa, podemos imaginar que foram anos de a preparação e o crescimento da obediência. Não foram anos desperdiçados, mas o momento perfeito para Jesus estar pronto para cumprir seu propósito no momento exato. Agora vamos rever as 7 pistas para estabelecer a data de nascimento de Jesus, a concepção de João Batista, por volta de junho do ano 6 a.C., implicando que Jesus foi concebido 6 meses depois, em dezembro do mesmo ano. Isso traz seu nascimento para setembro ou outubro do ano 5 AC, considerando os 9 meses de gravidez. Se interpretarmos que a estrela de Belém foi uma conjunção planetária ou um evento astronômico, também é colocado no período do ano 6 ou 5 a.C. O massacre dos inocentes ocorreu antes da morte de Herodes, no ano 4 a.C.
o que confirma que Jesus nasceu antes dessa data. Além disso, a idade de Jesus no início de seu ministério que começou, por volta de 28 e 30 d.C., reforça que Jesus nasceu entre 6 e 4 a.C. O detalhe dos pastores no campo cuidando de suas ovelhas ao ar livre sugere que não era inverno, descartando dezembro como uma data provável. O censo de César Augusto também aponta para uma época mais favorável para viagens, como o outono. Finalmente, a menção em John Puno de que a palavra habitava entre nós poderia ligar o nascimento de Jesus com a festa dos tabernáculos, celebrada em setembro ou outubro. Por tudo isso, as pistas convergem que o nascimento de Jesus ocorreu em setembro ou outubro do ano 5 a.C., em perfeita sincronia com eventos históricos e profecias bíblicas. A questão, então, é por que um ano, diferente do nascimento de Jesus? Há uma razão pela qual o ano 0 não coincide com o período de tempo do nascimento de Jesus. Entre os anos 6 e 4 a.C. foi devido a erro humano nos cálculos feitos séculos depois de sua vida, quando o calendário que usamos hoje foi estabelecido. Tudo começou no século IV, quando um monge chamado Dionísio, o Escasso, tentou estabelecer um ponto de referência para o tempo do ano do nascimento de Cristo. Sua intenção era nobre. Ele queria dividir toda a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Dionísio Oio procurou calcular o ano exato do nascimento de Jesus com base em referências históricas e nos evangelhos, porém, ele não tinha todas as informações precisas que temos hoje. Dionísio baseou seus cálculos nos dados disponíveis de sua época, mas cometeu erros cruciais. Ele não sabia que Herodes, o Grande, que segundo os evangelhos estava vivo na época do nascimento de Jesus, havia morrido no ano 4 a.C. Isso significa que Jesus também deve ter nascido antes dessa data. Ele considerou que não havia ano 0 em seu sistema. Ele foi diretamente de um antes de Cristo para um depois de Cristo. Um detalhe que por si só distorce toda a cronologia. A ironia é que, embora seus cálculos estivessem errados, o sistema de Dionísio foi rapidamente adotado e se tornou a base do calendário que ainda usamos hoje. Mudá-lo agora seria inconcebível. Milhões. Assim, o mundo inteiro continua a usar um ano 0, que não reflete a data real do nascimento de Jesus. Mas, de alguma forma, isso também tem sua beleza. Lembre-se de que, apesar de nossos erros humanos, o que importa não é a precisão matemática, mas o significado do evento que estamos tentando marcar, a chegada do Salvador ao mundo. É fascinante pensar que mesmo quando Dionísio errou em seus cálculos, seu esforço conseguiu reorganizar a história, afinal, ainda gira em torno dele. Sua intenção era apontar para o momento mais importante da humanidade, o nascimento de Jesus, e embora ele tenha falhado em alguns números, o impacto de seu sistema transcende o tempo. E por que se pensa que Jesus nasceu em 25 de dezembro? A ideia de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro não vem das Escrituras, mas de tradições e decisões históricas tomadas séculos após seu nascimento. Durante os primeiros 3 séculos do cristianismo, não havia consenso sobre a data exata do nascimento de Jesus, e os primeiros cristãos nem mesmo o celebravam. Seu foco era mais em sua morte e ressurreição. Mas então, como chegamos a 25 de dezembro como a data universalmente aceita, uma das teorias mais convincentes conecta isso, data com as celebrações pagãs do solstício de inverno, que aconteciam por volta de 21 a 25 de dezembro no Império Romano. O Festival do Sol Invictus celebrava o renascimento do Sol após os dias mais curtos do ano. Era um feriado popular que simbolizava a vitória da luz sobre as trevas, que se conecta profundamente com a mensagem cristã de Jesus, como a luz do mundo. Quando o cristianismo foi convertido na religião oficial do Império Romano, sob Constantino no primeiro século, os líderes da igreja aproveitaram esses feriados existentes para introduzir celebrações cristãs, adotando 25 de dezembro
como a data do nascimento de Jesus, transformando um festival pagão em uma celebração cristã. Essa estratégia ajudou a facilitar a transição cultural para o cristianismo, permitindo que novos crentes continuassem certas tradições enquanto mudavam seu foco para o cristianismo. Salvador. Outra teoria sugere que a data foi calculada com base na ideia de que Jesus foi concebido em 25 de março, dia que os primeiros cristãos associavam à data de sua crucificação. Se a concepção ocorreu em março, então o nascimento teria ocorrido 9 meses depois, em dezembro. Esse cálculo não é baseado em evidências históricas. Reflete a intenção de relacionar momentos-chave da vida de Jesus ao ciclo anual. A data de 25 de dezembro não tem suporte bíblico ou histórico como o dia real do nascimento de Jesus. Mas isso não é o importante. Saber o dia exato em que Jesus nasceu não é o mais importante. Na verdade, os apóstolos que viveram tão perto dele nunca celebraram seu nascimento. Não importa se ele nasceu em dezembro, setembro ou qualquer outro mês. E é que muitos cristãos esquecem o que é importante, o que realmente devemos comemorar no Natal. Se quando perguntam o que é comemorado no Natal, sua resposta é o nascimento do menino Jesus, você tem que saber que essa resposta não está correta, porque o Natal não é comemorado. O nascimento de Jesus não é comemorado, não. O que devemos comemorar no Natal é a encarnação. Sim, a encarnação é o maior milagre já contado. Deus nos deu o maior dom de amor que a humanidade já recebeu, a salvação, e para que pudéssemos acessá-lo, ele se fez carne e veio ao mundo para quebrar o pecado e poder nos dar a porta para o céu, Jesus Cristo. Eu não costumo fazer isso, mas hoje quero pedir que você realmente assista a esse vídeo que aparece na tela, porque essa é a mensagem. O ensinamento mais importante do Senhor é o ensinamento mais importante de toda a Bíblia. E você não deve apenas entendê-lo profundamente, mas também contar aos seus entes queridos sobre esse poderoso presente. Espero vocês no próximo vídeo para aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus.